Bom dia a todos e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Dá só um minutinho para eu me organizar aqui. E esse mês está bem temático, bem especial, que é o mês da família. E assim a gente vai trabalhar com cada tema. Glória a Deus, que Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui para não cair. Assim, tá ótimo. Aleluia. Bem, quando Deus falou ao meu coração, Ele me trouxe na memória uma passagem que está em Lucas. Eu ainda não vou entrar no texto, mas sobre qual seria o tema. E o meu está como a identidade de uma família. E me trouxe na memória a família de Jesus. José, Maria e Jesus. Mas o que o Senhor quer trabalhar em nossos corações é sobre esse modelo. Então, eu quero compartilhar o que Deus trabalhou no meu coração, que ao longo das gerações, nós temos visto as várias famílias estruturadas tradicionalmente. E com o passar dos tempos, foi tendo que perdas e se adequando ou se mudando conforme a realidade vivida por elas mesmas. Isso nós temos percebido ao longo das gerações, ou seja, as épocas mudaram. E eu quero trazer aqui o que eu li também no livretinho do Ministério da Saúde, que a Ed bem conhece, que diz assim: cada família tem uma dinâmica de vida própria e com as modificações na estrutura familiar que vem ocorrendo nos últimos tempos, fica cada vez mais difícil classificá-la no modelo único. Esse é relato do Ministério da Saúde. Então, fica difícil, hoje em dia, você classificar. E como Deus ele anda na contramão desse mundo, aprove a Deus trazer para a igreja do Senhor o modelo que Ele colocou. José, Maria e Jesus. Um homem e uma mulher para educar e instruir. E o que nós temos visto nos dias de hoje, onde a igreja está inserida, que nós somos, estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Completamente diferente ao que Deus deixou de instruções através da palavra do Senhor. Então, o que temos percebido nestes últimos tempos é uma sociedade bem diferente, com características líquidas, ou seja, está se desfazendo, onde o que era certo se moldou ao seu bel prazer, não é verdade? E foi perdendo aos poucos a essência do que entendemos sobre o conceito de família, sobre o que a igreja do Senhor luta pela família. Exatamente isso. É o que eu acabei de falar. Estamos neste mundo, mas não fazemos parte desse mundo. E hoje Deus quer que sua igreja não se molde nessa forma que o mundo continua oferecendo. E o que o mundo continua oferecendo? E vai contra os princípios da Bíblia. Casou, não deu certo? Separa. Virgindade, ai, dói até nos ouvidos, não é? Virgindade hoje em dia? Sim ou não? E fidelidade.
ser fiel. Essa é a forma que o mundo quer imprimir. Mas nós, que somos do Senhor, nós temos a palavra revelada que é Jesus, que traz para a igreja do Senhor a realidade a qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Você pode declarar? A família... Aleluia! Se o tema é a identidade de uma família, eu vou dizer agora o texto. Coloca para mim, por favor, Milena. Essa identificação de Efésios, a partir do versículo 19, no capítulo 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois o quê? Da família de... edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a identificação da família do Senhor, o qual estamos neste mundo, mas não fazemos parte dele. E eu trouxe um conceito sobre família cristã também pelo Google, que diz assim: aprendemos também que a família é a instituição que alicerça a vida na sociedade. E quando se reveste das características de uma igreja doméstica, lugar de comunicação e de encontro com Deus, a família, ela é manancial de vida, um saudável ambiente da vivência da fé e fonte de transmissão do mistério de Deus. Então, quando estamos no convívio familiar cristão, nós aprendemos a conviver e aprendemos a viver em sociedade. Nessa sociedade que precisa da luz de Cristo. Nessa sociedade que precisa que sejamos como o sal desta terra. Amém? E como eu disse, eu já vou entrar para o primeiro ponto. A família é projeto de Deus. Não importa o que a sociedade está projetando para as pessoas, porque nós somos seres pensantes. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, nos deu a escolha, nos deu a capacitação. Não importa o que a sociedade está falando, sussurrando, vomitando nas redes sociais, mas a igreja do Senhor que está na terra, ela faz a diferença. Essa família cristã, ela é um manancial de vida, é um saudável ambiente da vivência da fé. O inimigo não quer esse projeto sendo executado, não quer esse modelo, o qual Deus imprimiu sobre José, Maria e Jesus, ao qual todos os anos a gente comemora o nascimento de Cristo. Não, ele não quer isso. Então, como o primeiro ponto vai falar sobre a família, projeto de Deus, então a nossa base familiar continua sendo aquela família que nasceu no coração de Deus, para os nossos corações, através de Cristo Jesus, segundo os princípios e diretrizes da palavra do Senhor. Jesus continua sendo o centro. Jesus continua sendo essa base familiar. O que seríamos de nós, Igreja do Senhor, sem Cristo como cabeça? O que seríamos de nós? Então precisa ser pautado na palavra, guardar a palavra, receber as instruções da palavra no nosso dia a dia. Amém? Aleluia! E assim nós vamos prosseguir. Como eu falei, que Deus, Ele constituiu o perfeito modelo que bem conhecemos quando eu falei do nascimento de Jesus, todos os anos ali comemorando o Natal. Coloca para mim, Milena, em Lucas 2, 15 e 16. Quantos estão compreendendo
sobre essa parte que é tão importante de compreendermos. O Senhor está trazendo luz ao nosso entendimento, clareza, para que a gente permaneça fiel até o fim, fiel ao Senhor. E bem conhecemos essa passagem que vai relatar ali do nascimento de Jesus. E olha aqui que diz: e ausentando-se deles anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e o que eles encontraram? O que está ali escrito? Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Um homem e uma mulher. E o inimigo não quer que a gente pense mais assim, que a gente projete a família assim. E o Senhor está imprimindo em nossos corações nesta manhã. E Deus quer que tenhamos essa referência, modelo cravado em nossos corações. Que fica fácil, está tudo muito corriqueiro, tão passado, tão ultrapassado, tão antigo. Mas fala que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, que passará os céus e a terra. Se o Senhor deixou um homem e a mulher, desde lá do Éden, com Adão e Eva, e assim foram as gerações, e as famílias tradicionais, e a sociedade em si, como ela está se diluindo, se perdendo, mas hoje o Senhor quer trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Há uma luz no fim do túnel para a base familiar. Há uma luz no fim do túnel na questão da construção e reconstrução familiar. É Jesus que ilumina, é Jesus que nos revela. E assim vamos nos aproximando do Senhor continuamente. É essa identidade que precisamos ter como família cristã. E ponto. José e Maria, eles viveram e construíram, eles eram assim, em comunhão, seriedade, cumplicidade, amor, propósito, fidelidade, renúncia, compreensão. Eles viviam assim, eles eram assim. E em Lucas 2,48 vai mostrar, vai relatar a preocupação que ambos tiveram quando Jesus se ausentou, quando ele ainda estava numa certa idade, assim, bem novinho. Porque tudo ali tem um propósito. Olha a preocupação dos pais. E o Senhor quer que nessa manhã tenhamos também essa preocupação com os nossos cônjuges, com os nossos entes queridos. Olha ali, logo que seus pais, não está falando de tutores, está falando de tutores ali? Pais, ouviram, ficaram maravilhados. Vamos dizer, aliviados. Quando acontece algo que a gente se preocupa, e quando dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus, o nosso Pai Celestial, e aí o Senhor fala: aquieta-te, vai tudo bem. E exatamente assim eles ficaram maravilhados, porque Jesus estava cumprindo ali, e eles, ao longo da caminhada, que puderam compreender sobre esse propósito de Deus tão profundo. Aleluia. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E nessa manhã o Senhor nos imprime isso e fala aos nossos corações. Aquieta-te em relação aos nossos, seja filhos, seja irmãos. Nós estamos no mês da família, é um mês tão especial. Recentemente, comemoramos o Dia das Mães. E assim estamos com esse tema tão maravilhoso, tão grandioso que é. Aleluia. E nessa manhã, Deus, Ele nos ensina que devemos ter esse cuidado especial. Diga comigo, zelo. Glória a Deus. Eu vou dizer outro comentário
que eu extraí do livro, um livro antigo, um livretinho chamado Lar Cristão, do pastor José Oliveira. Eu achei assim, ele maravilhoso. Quero ler aqui e compartilhar com vocês. Na vida cristã, diga comigo, referência. O homem e a mulher têm a tarefa de representar perante o mundo a união entre Cristo e a igreja. A família é formada para ser a imagem exata do futuro reino de Deus. Diga comigo, identidade. Não haverá crescimento espiritual na igreja se a família não for edificada. Os líderes de famílias cristãs deveriam reconhecer com alegria as muitas bênçãos derramadas por Deus sobre eles através da igreja. E na família cristã está a força e o potencial da igreja. A família não existe para o seu próprio proveito, e sim para trazer honra e glória a Deus. O casamento não é nosso, mas de Deus. Então, quando o autor fala que a família não existe para o seu próprio proveito, aí o Espírito Santo me levou lá para o Evangelho de João 6,38, onde que Jesus também disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, nós podemos ver que há aí o mistério de Deus com a igreja do Senhor e com a família cristã, como Ele mesmo falou, que a família ela é formada para ser a imagem exata do futuro, onde nós estamos esperando Cristo voltar para buscar a sua noiva. E assim, quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une com a sua mulher, ambos se tornarão uma só? Exatamente isso, uma só carne. Aleluia. E o nosso Pai Celestial, Ele nos imprimiu isso, essa identificação, para sermos pessoas melhores e perfeitas. Eu digo que é um Deus perfeito que trabalha com o ser humano que é imperfeito. Mas somos segundo a sua imagem e semelhança. Aleluia. Mas inseridos no amor, nesse convívio familiar. E a igreja do Senhor, ela é um exemplo tão gostoso disso. Chegamos e olhamos aqui, compartilhamos, choramos, nos alegramos, oramos uns com os outros. É assim a família, trabalhando no imperfeito. E o Senhor vai trabalhando que Ele é tão perfeito, tão maravilhoso. Porque somos inseridos nesse amor, no convívio familiar. E assim somos lapidados e somos reconstruídos. Seja assim, de uma forma tão saudável. Em preocupar-se, viram ali com José e Maria? No cuidado dos nossos cônjuges e filhos. Onde você está inserido mesmo, meu querido? Você que está nos assistindo, se a sua família for de irmãos, primos, tios, pode ser que você não tenha casado, está tudo bem. É assim que Deus vai cuidando de nós. É o Deus, o Pai, que conhece mentes e corações, que esquadrinha a nossa vida, nos ajuda e vai nos ajudando a cada dia a romper, diga comigo, romper obstáculos, reconstruir laços. E temos visto aí uma sociedade se diluindo, quantos lares ruídos, destruídos. Oh, Jesus. E esse é o momento que o Senhor nos chama, se tem algo para ser reconstruído. E o Senhor fala, recomece para reconciliar. Deixa o Espírito Santo agir. É nessa manhã que o Senhor está trabalhando em nossos corações.
É como se fosse um filtro a começar em mim sobre relacionamentos, sobre as nossas vidas. Aí o Espírito Santo foi falando assim: ouvir mais e falar menos. Como hoje em dia está tão difícil isso. O dar o seu ouvido em ouvir e esperar para depois falar. Isso é algo que Deus está trabalhando. Praticar o amor. Pedir a Deus para enxergar como Ele vê. É assim que o Senhor quer. Como família, nessa manhã, para trabalhar assim. O ouvir mais, o praticar o amor. Pedir a Deus para enxergar como Ele vê. E assim, a situação que aos nossos olhos estava como o olho do furacão, a gente vai sair desse nível, vai enxergar do alto. E assim vamos receber as instruções. E aí eu posso dizer que eu estou entrando para o segundo ponto, que é o tema. A identidade de uma família. Aleluia. E a família, segura aí um pouquinho. A família só é edificada através dessa identidade. Ou seja, com o sangue de Cristo que sela, diga comigo, sela. E somos patenteados, aleluia. E vivemos e nos movemos para a glória de Deus. Você pode dizer isso? E vivemos e nos movemos para a glória de Deus. Oh, aleluia. E o nosso amado Pai nos ensina através da sua palavra que somos a imagem, conforme eu falei, e semelhança, e que a família sim nasceu da vontade de Deus, direto para o ser humano, como diz sim, no livro de Salmos 68, versículo 5, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Coloca o 6 para mim, só o versículo, só a parte A. E Deus faz que o solitário more em família. Glória a Deus. Deus, Ele faz isso. Não deixa ninguém ficar só, porque não é da vontade de Deus que fiquemos só. E é na família de Deus que temos como base para sermos fortes. É na família de Deus que temos como base para aprendermos a viver e a conviver em sociedade, como eu falei antes, enxergando com os olhos de Deus. E através do seu amor, que é o vínculo perfeito. E faremos a diferença nesse convívio, dia após dia. Coloca lá para mim, no Evangelho de João 15, versículo 12. Aleluia. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Glória a Deus. E Deus, o Pai, confiou e deu o que tinha de mais precioso para aquela família. Que Deus escolheu José e Maria e deu Jesus para cuidar do seu filho amado, o Deus Emanuel. Diga comigo, Deus conosco. Está falando sobre essa família e hoje o Senhor nos mostra o seu cuidado para com aqueles que se achegaram e constituíram também uma família, seguindo em amor para a glória de Deus, o Pai. Jesus sendo essa base da família, e temos visto as colunas dessa base, o amor, o respeito, a cumplicidade e a obediência. Se não tiver essas colunas fixadas nessa base familiar cristã, não vai ter respeito. E aí podemos ver o que o Senhor quer de nós nesta manhã.
assim como foi, que eu estou trazendo como exemplo, para que a gente tenha essa compreensão melhor de José e Maria como esse modelo, como ele falou ao meu coração esses dias, como ele cuidou dessa família. Jesus ali foi inserido no ventre de Maria. E ali o Senhor falou: abrigo, porto seguro. E José, ele recebeu em sonho as instruções de um anjo, orientação. Percebe? O quanto Deus coloca a família num porto seguro. Jesus ali, ele estava no porto seguro, num abrigo. E José, ele recebeu as orientações. Se o pai cuidou dessa família, quem dirá com a gente também? E o que nós podemos entender sobre isso? Como diz no Salmo, isso. Salmos 37, versículo 5. Ou entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ah, mas a minha família não está bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, mas a minha família tem acontecido algumas coisas, tem se ruído. Meu filho foi embora. A minha mãe não está bem comigo. Entrega essa família ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E assim a gente vai entregando e confiando. Vai entregando e descansando. É assim que o Senhor vai trabalhando em nós. E cada família, como eu li lá no início, tem a sua particularidade, uma identidade. É como se fosse um grande quebra-cabeça mesmo, em que as peças vão se encaixando perfeitamente. Sabe por quê? Na família cristã, que é assim, como um grande quebra-cabeça? Porque nós temos um Deus perfeitamente bom, que em seu santo amor, Ele cuida, Ele dirige, Ele sustenta todas as coisas. Nós não somos robozinhos que têm que ser perfeitos. É desse jeito que vai encaixando como quebra-cabeça. E vamos convivendo e vamos aprendendo a viver uns com os outros. E aí tem amor, tem comunhão, tem cumplicidade. E assim nós vamos ser reconstruídos a cada dia, a cada momento. Aleluia. A base da família, ela precisa ter Jesus. Diga comigo, a base da família precisa ter Jesus. Assim como podemos ver nesse modelo, como eu falei, de José, Maria e Jesus, o primogênito. Deus ainda o abençoou, essa família, ainda agraciou e acrescentou no seio dessa família com muito mais. Diga comigo, muito mais. O Senhor quer trabalhar muito mais em nós. Muito mais. Glória a Deus. Jesus teve irmãos. E a família de Cristo, ela é bem assim. Vamos ver lá em Marcos 3, 35. Coloca ela no início para mim, Milena, por favor. 3, acho que não sei se é 31, que vai falar da família rapidamente. Eu já estou indo para o final. Isso, 31. A família de Jesus. Olha o que é a igreja do Senhor. O que Deus quer para a igreja do Senhor. Aqui a mãe e os irmãos de Jesus estavam procurando por Jesus, e Jesus estava ali ensinando, estava nesse lugar. E lá no versículo 33, 32 falou assim, muita gente estava sentada ao redor dele, eles disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Olha o que Jesus respondeu. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aí no 34, e correndo a olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos.
Olha ao redor de vocês aí, olhem uns para os outros. Olha o que Jesus tem por fazer nessa família que estamos inseridos. Quantos irmãos, avós, que fomos acolhidos e que muitas das vezes não temos mais um avô, nós temos aí como a irmã Antônia, que a gente acolhe com muito carinho. Olha quantos amados, como eu falo que é minha mãe espiritual, a Lindalva. Olha aí quantos irmãos. É assim que Jesus faz. Portanto, qualquer que fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, segundo a vontade dele. Então, essa é a identidade da família cristã. Cristo sempre será e é a cabeça. A igreja é o corpo do Senhor, é o corpo de Cristo. E é a grande família constituída por nós, pessoas imperfeitas, mas com um Pai amoroso, generoso, grandioso, glorioso, que está à frente, cuidando de cada detalhe. Aleluia! E eu quero colocar já para encerrar 2 passagens. Eu vou deixar só o Salmo 103 mesmo. Coloca para mim, Milena, por favor. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluia. Para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém. Porque a família é o projeto de Deus. A identidade de uma família é exatamente isso, porque a família é um projeto de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, que nesse momento você coloque a sua família, que nesse momento você feche os seus olhos e agradeça ao Senhor por a família onde você está inserida. Oh, aleluia! Pai bendito, muito obrigado, porque o Senhor gravou em nossos corações o modelo de uma família. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado nas famílias, porque o Senhor tem, ó Deus, executado de uma forma excelente esse projeto. E é a base da família cristã, Jesus. Precisa ter Jesus. Precisa estar impressa o amor, o respeito, a compreensão, a fidelidade com um com o outro. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós queremos agradecer porque o Senhor abençoa cada família nesta manhã. Também para aqueles que estão, Senhor, nos assistindo também, Senhor. Porque o Senhor nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. E queremos, ó Deus, te louvar. Queremos te agradecer, Senhor, pela família constituída. Por cada um que está aqui representando a sua família. Olhando para ti, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E virá a resposta, virá a reconciliação, virá o socorro bem presente nesse momento, da reconciliação, do refrigério, da paz sobre cada família, para que haja harmonia, para que haja construção e a reconstrução. Pai, muito obrigado, Senhor, por quanto o Senhor nos trouxe nesta manhã, pelo que o Senhor também está falando em cada coração que também está nos assistindo. Fica mesmo conosco, ó Deus, e queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus!